Já aqui no mesencéfalo, que seria essa última porção aqui do tronco encefálico, né? Já que a gente tem o bulbo, a ponte e o mesencéfalo. O mesencéfalo, nós temos essa região como se fosse uma cavidade que ela é chamada de fossa interpeduncular. Na fossa interpeduncular, a gente tem esses pequenos buraquinhos que são literalmente são buraquinhos, não tem outra palavra para melhor definir, que por onde vão passar pequenos vasos sanguíneos. E esses furinhos aqui na fossa interpeduncular, que é essa cavidade aqui, é chamada de substância perfurada posterior. Ou seja, essa cavidade toda ela é chamada de fossa interpeduncular. E dentro da fossa interpeduncular nós temos esses pequenos furinhos, que é a substância perfurada posterior. E a fossa ela é chamada de interpeduncular porque a gente tem essas duas estruturas aqui, lateralizadas, chamadas de pedúnculos cerebrais. Ou seja, aqui nós temos pedúnculo cerebral, tudo isso, pedúnculo cerebral. Entre os pedúnculos cerebrais, a fossa interpeduncular. E na fossa interpeduncular, esses pequenos furinhos que são chamados de substância perfurada posterior. Se nós prestarmos atenção aqui, nós temos bulbo, ponte, e toda essa porção aqui interna, ela é o mesencéfalo. E essa região correspondente aqui seria da substância perfurada posterior, porque tudo isso preto são pequenos vasos sanguíneos que estão saindo aqui dessa região, que está localizada dentro da fossa interpeduncular. Então, só relembrando, os pedúnculos cerebrais, entre eles a fossa interpeduncular. Dentro da fossa interpeduncular, esses furinhos que são chamados de substância perfurada posterior. Não confundir, apesar do nome ser chamado de substância perfurada posterior, ela está localizada na região anterior. Na região posterior, a gente vai ter esses 4 furinhos aqui, que são chamados de corpos quadriformes, que são 2 colículos superiores e 2 colículos inferiores. Aqui, os colículos, 2 colículos superiores e, se a gente baixar bem, é possível ver lá embaixo os colículos inferiores. Colículo superior, colículo inferior, que são os corpos quadriformes. Os nervos relacionados ao mesencéfalo, a gente tem aqui na região anterior o nervo óculo-motor, que vem aqui do mesencéfalo, nervo óculo-motor, nervo óculo-motor. E aqui, esse mais fininho aqui, seria o nervo troclear, que ele vem lá de trás da fossa posterior do tronco encefálico. Ou seja, ele é o único par de nervo craniano que vem da região posterior do tronco cerebral. Então, aqui a gente tem o nervo óculo-motor e esse mais fininho aqui seria o nervo troclear. Nervo troclear. Deixa eu ver se pode.